Olá, nono ano, espero que vocês estejam bem. Vamos dar início à nossa aula de Química, certo? Então, recolhe aí no cantinho sossegado aí na casa de vocês, pega a apostila e vamos começar um módulo novo aí, tá? Então, a gente vai começar hoje o módulo 7, vamos trabalhar transformações da matéria, certo? Então, página 527, tá? Então, da página 527, transformações da matéria. Vale lembrar que a correção da tarefa da aula anterior aí eu já coloquei já na parte superior aí do vídeo, certo? Então dá uma olhadinha, ver se está tudo certo, tá? Aí vamos começar aqui a trabalhar a parte sobre matéria, tá? Esse conteúdo aqui provavelmente, não sei se vocês vão lembrar, mas já foi um conteúdo já estudado já em anos anteriores. Talvez não com o professor aqui, tá? Mas então lá no sexto, talvez no sétimo ano já deve ter trabalhado já sobre a matéria, tá? Então, pra gente ter uma ideia sobre o assunto, tá? Para relembrar, matéria é tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço. Então, se eu utilizar como exemplo, eu mesmo sou matéria, tá? Só que eu sou matéria viva. O celular é matéria, tá? O carro do pai de vocês é matéria, vocês são matéria. A água é matéria, o ar é matéria, tá? Então, mas o ar, a gente tá vendo aqui, ocupa, tem experimentos que são feitos aí que o ar ele ocupa matéria. Eu posso dar o exemplo do pneu do carro, o que tem dentro dele? Ar, e aí não faz ele ficar cheio para poder rodar. Então o ar, tá, também ocupa, tá, lugar no espaço. Então o ar também é matéria. Então matéria, como definição, é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Na aula, tá, a gente tem que se atentar para duas coisas, certo? Sobre as transformações da matéria. Existem dois tipos de transformações. Existe a transformação física e a transformação química, que é o objeto da aula de hoje, entender a diferença entre essas duas transformações aí, tá? Então, já tendo ideia do que é matéria, vamos partir então para a transformação física, tá? Então, a transformação física é aquela assim que a matéria ela se modifica, tá? Então pode ocorrer aí mudança, tá? Com ou sem mudança na composição. Porém, a transformação física, ela não, tá? É aquela que não vai alterar, tá? Ou melhor, não vai formar novas substâncias. Melhor ainda, não forma nova substância. Quando a gente, vamos pensar o seguinte, assim, pegamos alguma coisa, que nem eu vou pegar aqui agora um papel. Deixa eu ver se esse papel aqui eu posso, tem uma folha aqui de papel aqui, certo? Então, um rascunho aqui, ele já foi utilizado já. Papel é matéria, certo? Eu posso alterar isso daqui, tá? Se eu fizer isso daqui, eu alterei a matéria. Então ele estava num formato plano, né? Agora ele ficou tridimensional, certo? Houve mudança na matéria? Teve alguma mudança nele aqui? Só no formato. Eu formei nova substância? Isso daqui não, eu só alterei o formato dele. Isso é uma transformação física, tá? Então eu altero o formato da matéria, mas não transforma em nada. Então esse é um exemplo. Mas fica só nisso, na transformação física? Não, tá? Transformação física é aquelas que a gente está acostumado a ver lá, que estão os três estados físicos da matéria: sólido, líquido e gasoso. Tá? Então, utilizando a água como exemplo, então a água em estado líquido ela pode se transformar no estado gasoso se submetida à temperatura. Então a água líquida ela vira vapor quando
é submetida ao calor. Porém, ela muda, tá, de estado físico, porém ela permanece sendo água, mesmo porque, imaginar o seguinte, houve a evaporação, ela tá ganhando energia, de repente ela vai perdendo energia, ela vai começar a fundir. Isso daí vai voltar a se transformar em água líquida. Então ela vai continuar sendo água. É H2O. A mesma coisa se você pega essa água e coloca ela no freezer. Ela vai solidificar. Então ela vai se transformar do estado líquido para o sólido. Tá? Porém, vai continuar sendo H2O, porque se eu tiro ela da geladeira, ocorre a fusão, ela volta a derreter de novo, certo? Então, a transformação física, ela tem essa característica aí, certo? Então, ela vai alterando, tá, o seu formato, certo? Porém, não sofre nenhuma alteração aí na substância e não forma nada, tá? Então, essa daí é a transformação física, então fica fácil. A outra transformação, a transformação química, essa daqui, ela é caracterizada, tá, com uma reação química, certo? Então, é aquela que ocorre a formação de novas substâncias, certo? Então, nesse caso, a transformação química, a alteração, tá, na substância. Então, essa substância, a matéria, ela vai se transformar, tá, em uma nova substância, tá? O exemplo com calor é a combustão, tá? Então, quando você submete a madeira e a madeira pegando fogo, tá, vai formar o carvão. A formação de um sólido, que é o carvão, tá? O carbono, e a liberação do gás aí, tá? Então, nesse caso aí, acaba que com a combustão vai haver aí a liberação do gás e a transformação dessa matéria aí, certo? É caracterizado também a transformação química por mudança de cor, tá? Então, vamos imaginar o seguinte, o exemplo, a ferrugem. Então tem lá o ferro lá, está paradinho lá no canto lá fora de casa, então tem algum material de ferro lá, então submetido ao calor, à chuva, tá? Então isso daí, com o tempo, começa a formação da ferrugem. A ferrugem, tá? Então ela vai deteriorando esse metal, é caracterizado como uma mudança de cor, então a transformação química. Outra transformação química é a formação de bolhas, no caso, gás, chamado de efervescência. Então, aquele comprimidinho, ou para dor de cabeça, lá, o acetil salicílico ou a vitamina C mesmo, que você coloca no copo e começa a liberar, tá, o bicarbonato que tem lá. A formação de gás aí é também caracterizado como uma transformação química, tá? Então, a última é a formação de sólido, tá? Então, na formação de sólido aí, algumas substâncias que nem em solução aquosa, ela, quando misturada com outro reagente, vai formar o que é chamado de precipitado. Então, esse daí vai transformar ali em um sólido, tá? Então, aí isso daí é chamado de precipitado, também característica de transformação química, tá? Para a aula de hoje, a gente para nesse momento aqui e fica como tarefa para a gente aqui a página 531, atividade 1, certo? Aí, próxima aula a gente continua o módulo, certo? Então, qualquer dúvida vocês me chamam, tá? Tenham um ótimo dia aí, tchau, tchau.